Olá! Você está no canal Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre a suspensão da CNH por crime de trânsito. Pois é, vamos juntos desvendar o que a lei realmente diz sobre isso, sem juridiquês, para entender direitinho. A pergunta é bem direta, né? Quando alguém comete um crime de trânsito, o que de fato acontece com a Carteira Nacional de Habilitação? Bom, a resposta é um pouco mais complexa do que parece e envolve o sistema judicial de uma forma que muita gente nem imagina. Para a gente entender isso a fundo, vamos seguir um roteiro bem claro, tá? Primeiro, vamos sacar os tipos de suspensão. Depois, a gente mergulha de cabeça na punição judicial e compara com a administrativa. Aí, vamos ver como é que isso rola na prática e, para fechar com chave de ouro, a gente destaca os pontos que realmente precisam ficar na memória. Ok, vamos começar. A primeiríssima coisa que a gente precisa entender é que suspensão da CNH não é tudo a mesma coisa. Existem caminhos e origens bem diferentes para essa penalidade. Basicamente, a gente tem duas vias bem distintas. De um lado, a punição judicial, que é, olha só, uma pena criminal, aplicada por um juiz. Do outro, a gente tem a sanção administrativa, que é aquela aplicada pelo Detran, sabe? Geralmente por acúmulo de pontos ou por alguma infração específica. O nosso foco hoje é na primeira, a via criminal. Certo. Agora vamos aprofundar nessa tal de punição judicial. Aqui, a gente está falando de um cenário onde a suspensão do direito de dirigir vai muito, mas muito além de uma simples multa. Ela é parte de uma sentença criminal. O nome técnico para isso é pena restritiva de direito. O que isso significa na prática? Bom, o Código Penal já previa essa ideia e o Código de Trânsito brasileiro o adotou. Em vez de mandar a pessoa para a prisão, a Justiça restringe um direito específico dela, neste caso, o de dirigir um veículo. É uma alternativa. E veja bem, não estamos falando de qualquer infração, não. A lei é bem específica para crimes graves, coisas como homicídio culposo na direção, lesão corporal culposa, dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas, ou até participar dos famosos rachas. É coisa séria. E aqui está a base legal para tudo isso. Esse texto, tirado direto do artigo 292 do Código de Trânsito, pode até parecer meio denso, mas a mensagem central é muito clara. A suspensão da CNH pode sim ser uma penalidade aplicada por um juiz dentro de um processo criminal. Não tem para onde correr. Com essa base que a gente construiu, fica bem mais fácil entender a diferença fundamental entre as duas formas de suspensão. E olha, essa distinção é importantíssima. Então, vamos resumir para não ter erro. Na punição judicial, quem aplica é um juiz, e o motivo é um crime. Já na administrativa, é o Detran, por infrações. Mas a maior diferença, o pulo do gato, está no início da pena. A judicial só começa a valer depois que todo o processo criminal acaba e não cabe mais nenhum recurso. É o que a lei chama de trânsito em julgado. E a severidade da pena judicial é notável. O artigo 293 do Código de Trânsito define que essa suspensão pode variar de 2 meses até 5 anos. Isso mostra o peso que a lei dá para esses crimes, né? Não é pouca coisa. Tá bom, mas como é que tudo isso se desenrola no mundo real? Quando exatamente o motorista perde o direito de dirigir? O processo tem algumas etapas bem importantes que a gente precisa conhecer. Uma dessas etapas, e que muita gente não sabe, é a tal da medida cautelar. O que é isso? O artigo 294 permite que o juiz suspenda a CNH provisoriamente antes mesmo da condenação final. Isso serve para garantir a ordem pública, especialmente em casos de grande repercussão ou de risco claro. E agora, atenção a um ponto que surpreende muita gente. A lei é claríssima, como a gente vê nessa citação direta do Código. Mas o que isso realmente significa na prática? Pois é. Isso ilustra perfeitamente a lógica da lei. Pensa bem, não faria sentido suspender a CNH de alguém que já está preso, certo? Por isso, a contagem do tempo de suspensão do direito de dirigir só começa depois que a pessoa cumpra a pena de prisão. Uma punição vem depois da outra, não ao mesmo tempo. Certo, a gente viu bastante detalhe importante. Agora, vamos juntar tudo e ter certeza que os pontos mais cruciais ficaram bem claros na cabeça. Então, vamos recapitular. Ponto 1. Lembre-se sempre que a suspensão judicial é uma pena criminal, não só administrativa. Ponto 2. A duração é bem mais severa, podendo chegar a 5 anos.
3. Aquele detalhe crucial sobre o início da contagem do prazo, que só rola depois da pena de prisão. E 4. A possibilidade de uma suspensão provisória antes mesmo da condenação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Entender a severidade da lei, como a gente fez aqui, é um passo super importante. Mas será que só as leis bastam para garantir a segurança de todo mundo? Ou, no fim das contas, o fator decisivo vai ser sempre a consciência e a responsabilidade de cada pessoa que assume o volante? Fica aí para a gente pensar. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.